Como o sexo glorifica a Deus? Quando nós olhamos para os animais, eles acasalam por meio de instintos, ritos, e são, na verdade, revelações incríveis da glória de Deus ao criar tudo isso. De certo modo, é assim também com a sexualidade humana. Nós temos instintos, desejos e entendimentos que nos fazem fazer amor e reproduzir a raça. Mas, sem os olhos para ver a bondade e a glória de Deus em nossa sexualidade, nós somos mais como animais do que como Deus. E então nós vamos e abrimos a Bíblia para sermos lançados em um mundo da glória divina. Um mundo visível apenas para os olhos que foram abertos pelo nascer de novo. Sem vida espiritual, sem o despertar do nosso espírito pelo Espírito de Deus, a realidade de Deus, a glória de Deus em todas as coisas, nós podemos ter sentimentos intensos e pensamentos poéticos sobre sexo, até muito acima dos animais, mas nós nunca veremos a bondade e a glória que Deus revela de si mesmo em e por meio da nossa sexualidade. Sem essa visão espiritual, nós nunca veremos que o sexo tem a ver com a realidade gloriosa para a qual nós fomos feitos, tem a ver com Jesus Cristo. 3 textos demonstram essas glórias divinas. Primeiro, Efésios 5, o sexo demonstra o relacionamento de Cristo com a sua noiva. Todo o drama do casamento, incluindo o sexo, é um drama sobre as glórias da relação, de aliança que Cristo tem com a sua noiva, a igreja. Nada dessa realidade é visível ou agradável para a pessoa sem discernimento espiritual. Ela jamais vai entender a relação entre Cristo e a igreja. Em segundo lugar, a união sexual de uma só carne do casal ilustra a nossa união com Cristo. Lá em 1 Coríntios 6, Paulo ele fala sobre isso. Paulo ele contrasta o sexo criado por Deus com a prostituição. E ele mostra que a prostituição é uma prostituição do sexo, é uma prostituição da nossa união com Cristo. Deus nos fez para que o sexo que nós praticamos reflita a nossa união com Cristo. Terceiro lugar, a união sexual é como Deus une um casal em uma aliança para toda a vida. Lá em Marcos 10, Jesus repete a ideia de que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, a bondade e a glória da sexualidade são para aqueles que têm olhos para ver. Sem novos olhos, lidamos mal com esses textos preciosos. Glorificar a Deus no sexo requer olhos espirituais para fazer essa conexão. Nossos novos olhos não tornam nossas vidas físicas menos físicas. Eles conectam adequadamente as alegrias físicas com as glórias eternas, nossas alegrias físicas com a nossa alegria por estarmos em Cristo. Quando a gente fala de glorificar a Deus, nós precisamos entender o que é esse conceito. Glória, a glória de Deus é Deus revelando quem Ele é. Quando Deus revela-se na totalidade do seu ser, a Bíblia fala que vimos a glória de Deus, certo? Então o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é fazer com que Deus seja visto. É fazer com que a vontade desse Deus, fazer com que a sua palavra, isso seja visto, seja percebido. E a maneira como nós fazemos isso é por meio da obediência. Então, de maneira muito simples, como é que nós glorificamos a Deus com o sexo? Seguindo as orientações dele para aquilo que deve ser o sexo. Como é que nós não glorificamos a Deus no sexo? Todas as vezes em que nós abandonamos as suas orientações e nós procuramos seguir as nossas próprias percepções, nossas próprias inclinações e incorremos ali em alguma prática sexual contrária aos desígnios dele. Glorificar a Deus é obedecer aquilo que ele definiu. Por quê? Porque glória de Deus é mostrar quem ele é. E à medida em que nós nos adequamos à sua vontade, nós estamos mostrando, nós estamos encarnando aquilo que ele deseja. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, e o apóstolo Paulo está ali discorrendo sobre o casamento, em determinado momento, Paulo diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ele está fazendo menção a Gênesis, ok? Mas Paulo continua, ele diz assim: grande é esse mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí a gente precisa juntar as peças. Paulo está pegando algo que foi dito já em Gênesis, ele está aqui em Efésios, nós estamos falando aqui de pelo menos uns 1.500 anos de distância entre um e outro, então não há nenhum mistério naquilo que foi dito lá em Gênesis. Mas Paulo diz: grande é esse mistério. O mistério não está no casamento em si, no homem deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher e se tornarem uma só carne. Nisso não há mistério. Qual é o mistério? Ele diz: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O termo mistério, no Novo Testamento, ele tem a ver com algo cujo significado estava escondido anteriormente, mas que agora
graças a Cristo, o seu significado foi aberto, foi exposto. Paulo está dizendo que havia no casamento, desde o primeiro casamento, desde a união de Adão e Eva e todos os demais dali para frente, havia algo escondido, implícito, não claramente percebido e que só passou a ser claramente discernido quando Cristo veio e trouxe à tona o significado disso. E o que Paulo está dizendo? Que desde o primeiro casamento, onde o primeiro homem, exercendo ali o seu papel, com as suas prerrogativas, ele então se une à sua mulher, também tendo o seu papel, suas prerrogativas, e eles se unem, e eles formam ali uma só carne, uma só unidade existencial. Desde o primeiro casal, Deus já estava dizendo o que é que ele faria conosco em Cristo. Cristo sendo o cabeça, sendo o noivo na relação, nós cristãos sendo a igreja, sendo a sua noiva, nós estaríamos unidos a ele, de tal modo que o apóstolo Paulo usa a expressão de que nós estamos em Cristo, mas ao mesmo tempo ele também usa a expressão de que Cristo está em nós estamos unidos de tal maneira que nós somos um com Cristo. Nós estamos unidos a Ele e é por causa disso que nós podemos agora nos achegar ao Pai e chamá-lo de Pai, não porque nós somos filhos, mas porque Ele é e porque nós estamos unidos a Ele. Então, a ideia, a mensagem que todo casamento ecoa, grita, mesmo um casamento ruim, mesmo um casamento entre ateus, entre pessoas contrárias à palavra, eles não podem negar o fato de que à medida em que você tem um homem e uma mulher se unindo e perdendo-se um no outro no bom sentido, tornando-se uma unidade existencial, eles estão de modo muito simples, mas apontando, emulando para aquilo que foi o grande projeto de Deus na história, de por meio do seu Filho, ele unir-se a um povo, a sua igreja, de modo que nós somos um com ele. Ele está em nós e nós estamos nele. Essa é a grande mensagem que todo casamento anuncia, mesmo aqueles que não sabem disso. Bem, vamos primeiro dizer aquilo que funciona em todas as situações, depois nós vamos lidar com as exceções. A Bíblia é muito clara dizendo que o projeto de Deus é o casamento, que Deus ele odeia a ideia do divórcio, que o caminho diante de divergências é o perdão, é a reconciliação, é a confissão, certo? E a manutenção do relacionamento, porque afinal de contas, o que Deus uniu, não separe o homem. Então essa é a regra com a qual cristãos de todas as vertentes vão concordar. Qualquer cristão vai acreditar nisso. Mas aí nós entramos num outro passo, num outro ponto, onde nós temos algumas divergências entre algumas linhas do cristianismo. Alguns acreditam que o divórcio ele não pode acontecer em situação alguma e que caso aconteça o divórcio, essa pessoa, as pessoas envolvidas no divórcio, elas estão ali condenadas, tá bom? Não é assim que eu entendo, mas eu entendo que algumas pessoas pensam dessa maneira. Já outras linhas pensam que num caso de um divórcio, aquela parte que foi abandonada, certo? Ela lutou até o fim pelo casamento, mas ela foi abandonada. Então essa pessoa ela não está em desobediência, ela não está em rebeldia, ok? Ela deve ser, portanto, cuidada, amparada e ela pode permanecer o resto da sua vida ali, aguardando pelo arrependimento do outro, e ela permanece ali casta, ok? Ela não pode casar-se de novo, porque ela foi abandonada e o que lhe cabe ali é orar pela transformação do outro, para que haja arrependimento. Caso não haja, ela deve permanecer no estado em que se encontra. Já há outras linhas do cristianismo que acreditam que há duas situações onde é possível haver um divórcio, que é no caso de adultério, tá bom? E no caso do abandono do lar por parte de um cônjuge não crente. Então a situação era assim: dois não crentes se casam, um deles se converte ao cristianismo. O outro odeia essa ideia e sai de casa, abandona o lar,
porque não quer ser casado com um cristão. Essa é a situação. Então, algumas linhas do cristianismo acreditam que nesses dois casos específicos, o divórcio ele pode ser buscado pela parte ofendida. Nesse caso, não seria uma desobediência, não seria um ato de rebeldia, certo? Essa pessoa estaria livre do compromisso do matrimônio, sem esperar que o outro retorne, porque seriam as duas cláusulas de exceção, como dizem, né, os teólogos. E algumas linhas do cristianismo acreditam também que, dentro dessas duas linhas de cláusula de exceção, é possível que esses que se divorciaram tendo-se das partes ofendidas, eles podem agora contrair um novo casamento, uma vez que eles não foram responsáveis pelo primeiro casamento. Vejam, eu trabalhei aqui com vocês 4 linhas distintas, todas elas tentando ser fiéis ao que a Bíblia diz. Se nós vamos pegar aquelas linhas mais liberais, que não levam a sério o que a Bíblia diz, aí o divórcio é permitido e o recasamento de maneira irrestrita. Eu não estou dialogando com essas ideias. Eu estou falando com as linhas que são mais leais àquilo que a Bíblia diz. Então, entre os próprios cristãos há divergências de convicções. Não é um assunto simples, tá bom? Mas a minha opinião é que, no caso, essas pessoas não estão condenadas, tá bom? Elas não estão em rebeldia, elas não estão em pecado. Se você é a parte ofendida, você vai ter que lidar com o peso dessa situação, mas você não necessariamente está em pecado. Se você é a parte ofensora, sim, mas se você é alguém que está sofrendo as más escolhas, os pecados de outros, o papel da igreja é cuidar, é acolher, é receber e te ajudar a passar por essa situação.